Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre um livro que eu li, né? Claro, e que me impactou muito. Me impactou de uma maneira que eu não sei se eu vou conseguir verbalizar o que aconteceu comigo enquanto eu li esse livro, mas foi tipo um soco, assim, bem no diafragma, pá, e me derrubou. Eu fiquei um mês sem conseguir ler nada. Tentei ler vários outros livros, eu não consegui, porque eu ficava constantemente pensando naquela história, pensando naqueles personagens, pensando naquele enredo, naqueles acontecimentos, naquela maneira de narrar. E foi muito impactante pra mim, muito mesmo. Que foi o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, eu com certeza vou reler esse livro ainda esse ano e várias outras vezes durante a minha vida. Eu marquei capítulos inteiros daquele livro, porque, cara, é muito mais do que o que tá escrito. É o que você sente, o que você pensa, o que você relaciona com outros aspectos da sua própria vida enquanto você lê aquele livro. Ele é incrível, incrível. Eu não sabia que o livro ia ser tão bom, até que quando eu comecei a ler o livro, logo nas páginas iniciais do livro, tinha escrito, nossa, esse é um livro assim, assim, assado, não sei o que você vai querer reler logo após você terminar de ler, e você ficar pensando, e eu fiquei, tá fazendo tanta propaganda assim, por quê, meu filho? Já fui já com o pé atrás, já fui tipo, ó, baixei a expectativa pra não me decepcionar. E no início do livro, é usado umas palavras, uns termos assim que eu fiquei, que coisa estranha, que coisa... Foi causando aquela sensação de estranhamento, sabe? E eu prossegui o livro e eu não sabia direito o que eu tava sentindo, mas no início os personagens, pelo menos os que eu me foquei em odiar, eram bem odiosos. E o livro, eu não falei sobre o que se trata, né? Mas enfim, o livro vai correr, assim, em torno da vida de 3 personagens, que é a Dalva, a Lucy e o Venâncio. E aí vai contar sobre a vida deles, o que aconteceu na vida deles e tal, e vai aos pouquinhos, sabe? O livro ele tem uma construção narrativa muito bem feita, onde é apresentado os personagens, e a gente vai conhecendo mais de cada personagem ao longo da história. Então, não é um livro que te dá tudo de mão beijada assim nos primeiros capítulos para você saber o que aconteceu com cada um. Ele vai indo aos pouquinhos na construção de cada personagem, e além do personagem em si, o livro também te mostra o lar em que ele foi criado. Por exemplo, o Venâncio, ele foi criado em um lar conturbado, e por isso ele é daquela maneira. Então foi isso que eu achei tão interessante no livro, e que ele me mostrou, de certa forma, que as pessoas, elas são muito, muito mais do que elas mesmas. É como se cada um de nós fôssemos a junção de todo o nosso passado, toda a nossa vida, tudo que aconteceu, da nossa criação até os dias atuais. E foi isso que me tocou muito, porque tinha uma personagem que era, se eu não me engano, a mãe da Dalva, que é a Aurora, que foi a melhor personagem. Sabe aquela pessoa que é uma pessoa boa, é uma pessoa compreensiva, é aquela pessoa para quem você liga quando você precisa desabafar? É a Aurora. Ela é aquela pessoa que ela tem uma palavra de conforto, ela tem uma palavra... Ela sabe o que fazer, ela é aquela pessoa que ela sabe o que fazer, sabe o que falar exatamente no momento certo, sabe? E se você vê o lar em que ela foi criada com muito amor, ela foi criada com compreensão, ela teve espaço para errar e para aprender com os erros dela, e ela nunca foi repreendida da maneira negativa, sabe? Ela foi ensinada com amor, com paciência, ela foi criada com aquele lar aconchegante. Então a gente vê que todo esse contexto em que ela nasceu, em que ela foi criada, em que ela cresceu, contribuiu para que ela fosse aquela pessoa amável, adorável, aquela pessoa bondosa, aquela pessoa que sabe o que fazer, aquela pessoa que sabe o que falar. Mesma coisa, de certa maneira, com a Dalva, né, que é a filha dela. Ela criou aquela filha muito bem. Quando a filha dela tinha medo de algo, ela
tentava mostrar pra ela, ó, isso não é tão assustador assim, vamos olhar dessa maneira. Ela era aquela pessoa que ela resolvia os problemas. E se a gente olhar para outro personagem, como por exemplo o Venâncio, ele foi criado em um lar muito conturbado. Não tão conturbado quanto o lar da Lucy. E no início eu odiava o Venâncio. O Venâncio, no acontecido ali que teve, eu fiquei, odeio esse ser, odeio. Porque no início a gente não tem o contexto do passado deles. E aí eu fui vendo o passado do Venâncio, o pai que agredia a mãe, a separação, tudo aquilo foi tão... É uma maneira que eu não posso explicar aqui em poucas palavras. Você tem que ler, você tem que sentir. Não é nem sobre o que está escrito, é sobre o que você sente quando lê. Foi perfeito, foi incrível. A evolução, não a evolução em si só do personagem, mas a evolução do pensamento dele e do pensamento que a gente tem sobre ele e sobre os demais. A Lucy, por exemplo, é uma personagem que de início você já tem tudo pra odiar ela. Você fala, nossa, tudo pra julgar a vida dela. Nossa, essa pessoa horrível, não sei o que, taranã, isso e aquilo. Conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo o passado dela, o que aconteceu com ela. E, gente, é como eu falei, não tem como expressar em palavras, porque a experiência do livro em si é sobre a leitura, é sobre o que você, leitor, infere sobre aquela história. É como a gente vê o passado deles, como o passado deles interferiu, moldou eles enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e a evolução do personagem. Mas não só do personagem, a nossa evolução enquanto leitor, conhecendo aquele personagem, porque a gente para de julgar só por aquilo que a gente vê e a gente passa a saber os motivos que levaram aquelas pessoas a fazerem aquilo, a serem daquela maneira. E o livro não poderia ter acabado de melhor maneira para mim, e eu fiquei chocada. Não, tipo, oh meu Deus, um plot twist incrível, mas foi um livro que eu fiquei, tipo, impactada. E eu vou reler com certeza. Tô pensando em reler agora, mas vou deixar dar um tempinho para eu esquecer. Eu marquei muita coisa nesse livro, muita coisa. Eu marquei capítulos inteiros que me tocaram de uma maneira que... Se eu pudesse tatuar assim inteiro aqueles capítulos, eu tatuaria. De tão incrível que foi. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. É muito bom, Tudo é Rio. É um livro incrível, é um livro perfeito. Eu tô falando aqui como uma pessoa muito empolgada com essa leitura, porque é um livro que realmente mexeu comigo e tem muito potencial para ser minha melhor leitura de 2023. Então, é isso. Obrigada por me ouvir e até o próximo.